preparou uma estafetinha, uma disputa, pegando jogadores que saíram por valores muito baixos. O Evanilson foi uma venda muito ruim para o Fluminense. A verdade, a venda não foi nem do Fluminense, ele estava no Fluminense emprestado, apesar de ter feito boa parte da base dele no Fluminense. Tá? A gente tem aqui saídas em valor, né, em milhões de euros. E aí a gente fala, qual que foi a maior pechincha do futebol brasileiro? Olha, o Evanilson saiu agora para o Porto por 7 milhões de euros. O Marquinhos, quando saiu do Corinthians lá para Roma, saiu por 3 milhões de euros. O Kaká, para mim aqui é 8,5, né? O Kaká tá 8,5 de dólares. 8 milhões e meio de dólares. O Militão, 7 milhões. O João Pedro, 4 milhões de euros. E o Malcom por 5 milhões. Então, assim... Estamos falando de saídas muito baratas do futebol brasileiro. Dessas aí, a gente tem alguns que jogaram mais, outros que jogaram menos tempo. Qual foi a pior venda na tua avaliação dessas todas aí, Alexandre Pretzel? Cara, eu tô observando aqui. A do Evanilson, para mim, foi constrangedora. Porque a do Evanilson, ela significa o seguinte, que os clubes brasileiros são verdadeiras barrigas de aluguéis. Mas aí o presidente Mário Bittencourt não foi na minha gestão, mas foi o clube. O clube aceitou, o clube topou. Não foi na minha gestão. Não interessa. Não é possível que você aproveita um menino por 6 temporadas, por 6 anos, você forma o menino, você produz o garoto, e aí você fica com 30%? 30%? Isso é uma piada. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Então, o caso do Evanilson, para mim, ele é um fracasso de negociação. O menino joga muita bola e o dirigente ou o conselheiro que fez isso, ou o diretor, tem que ser responsabilizado do Fluminense. O Conselho Deliberativo que pode ter aprovado, ou o Conselho de Gestão também, isso tem que ser investigado. O Fluminense não pode passar por isso, assim como nenhum clube no Brasil pode. Aqui a gente tem o exemplo no Corinthians, viu, Luiz? Só para fazer um resumo rápido, que tem jogador que chega na hora de ser negociado, o Corinthians tem o quê? 20%, 30%. É uma brincadeira isso, cara. Você fica fatiando, você forma o cara e fica fatiando por valores ridículos. E depois, na hora da negociação forte, você não tem quase nada do jogador. É brincadeira. E pior de tudo, né? No caso do Fluminense, não tinha nenhum controle sobre a negociação. O Fluminense foi simplesmente informado de que o Tom Benz negociou o jogador com o Porto, porque o Fluminense tinha 10% dos direitos federativos do jogador, né? E 20% uma taxa de vitrine, que o Fluminense só podia recolher nessa venda agora. Porque se o Fluminense tivesse eventualmente até 30%, poderia falar assim, Porto, tá bom, então você vai pagar agora, eu vou preservar 20%. Aí numa outra venda, você ganhava um pouquinho mais. Foi um negócio ridículo. Vitor Sérgio Rodrigues, qual desses aí foi a melhor pechincha para os caras da Europa? Só fazendo uma correção, o Kaká são 8 milhões e meio de euros mesmo. Eu tinha na cabeça que era dólares, fui pesquisar, são 8 milhões e meio de euros. Você tem alguns contextos aí, né? Por exemplo, o Kaká, ele ia entrar no último ano de contrato e não queria aumentar. Então, para a época, 8 milhões e meio de euros, para o que o Kaká poderia ser, era pouco. Mas pelo cenário não foi ruim, assim, não foi ruim porque deixaram um jogador com potencial do Kaká chegar no último ano, né? Ou quase iniciar o último ano. Então o clube ficou sem mãos vazias. Tem uma, Vitor, que a gente não botou aqui, só para lembrar, que é do Felipe Coutinho para Inter de Milão por 3,8 milhões de euros. Mesmo caso. Mesmo caso. O Eurico vendeu porque o Vasco ia perder. O Coutinho não ia estender o contrato, a Inter já queria, e aí ele vendeu lá e, enfim, essa quantia é pornográfica, esses 3 milhões e meio de euros do Coutinho. Eu acho que, assim, dessas daí, eu acho que a pior é a do Marquinhos, cara, porque o Marquinhos, ele saiu porque dentro do próprio Corinthians ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava nele, dentro do próprio Corinthians. Inclusive o Tite, que hoje o convoca para a seleção brasileira, dizia que ele não tinha altura para ser zagueiro, não tinha tempo de bola para ser zagueiro, enfim. Ela é muito ruim. Agora, em relação ao que o Pretzel falou, é a realidade hoje, cara. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Os clubes, eles precisam olhar aquela situação. Ou eles estão com a base depauperada, e aí aceitam fazer contrato de vitrine aí, e aí bota o cara
espaço. Pelo menos o Fluminense botou 20% de vitrine, né? Tem time que nem bota. O Santos, no ano passado, não botou taxa de vitrine pro Jean Lucas. O Flamengo emprestou, depois vendeu pro Lyon, o Santos não pegou R$1. E ainda ficou com um jogador a menos, que era um jogador importante na rotação do Sampaoli. Então, o Palmeiras, Vitor, o Palmeiras tem ao máximo se cuidado nisso aí, viu? Palmeiras o Flamengo também. O Flamengo tem feito, o Grêmio mas, assim, tem feito. Se tem um único jeito de sobreviverem, eles protegendo as pérolas que eles tiram da base. Mas e então, aí, mas ô Luiz... Dos 14 anos até os 20 anos, e aí chega na parte final, que é a mais importante. O problema do Fluminense não foi agora, tá? O Fluminense não errou agora. Não, claro que não. E vou além. Vai acontecer a mesma coisa com o Marcos Paulo. O contrato dele vai se encerrar no meio do ano que vem. A partir do final do ano ele já pode assinar pré-contrato. O Fluminense vai vendê-lo pelo preço que der para vender. E vai perder um jogador mais uma vez sem ter usado o cara direito. Mas onde é que está a raiz disso? A raiz disso está nos clubes que estão vendendo o almoço para comprar janta. É isso. Porque o que acontece? Vamos supor, esquece o Evanilson, tá? Porque o Evanilson veio de um outro clube, usou, tá na cara que era uma coisa de vitrine. Pega um jogador, uma promessa do Fluminense, o Miguel, perfeito, que o pessoal aposta muito e tudo. Já entrou no time, foi bem em alguns momentos e tudo. O Miguel, ele sobe da base, vamos supor, qualquer um jogador tipo Miguel, ele sobe da base, fica lá, faz o primeiro contrato, e aí depois que faz o primeiro contrato, na hora de fazer o segundo contrato, ainda com idade de júnior, idade de sub-20 e tudo, ele chega e fala, ok, eu quero fazer o segundo contrato, eu aceito fazer, mas eu quero tanto de luva. O clube não tem para pagar. Aí sabe o que o clube fala? Beleza, em vez de te dar tanto X de luva, eu vou te dar 30% dos teus direitos. Mas tá errado. E assim vai. Mas não é que tá... Peraí, não é que tá errado. O problema não é não vai jogar no meu time. Não mas joga aí você no meu time. Cara, Pretzel. Aí você vai perder o cara. Ok. Aí você vai perder o cara conscientemente. Não, só vai jogar no meu time se eu tiver 90% dos direitos. Se eu não joga no meu time. Mas aí ele vai sair. Ele vai sair. Sai. O Fluminense está levando 30% de 8 milhões de euros. Aí não ele levar 30% de nada. E o cara ainda é jogar em outro time. Lógico. Às vezes a culpa não é nem dessa gestão, né, pessoal? Às vezes já vem uma bola de neve e às vezes o cara abre algumas concessões ali para poder pagar um salário, para poder não dar os 3 meses aí sem dar o dinheiro dos caras. E aí o futebol brasileiro é mestre nisso. E aí o cara fica refém mesmo. É isso. Porque o empresário ele tem o dinheiro dele ali. Aí o clube vai lá bater na porta dele e falou assim, não, eu te dou, me dá 50 desse, 60 desse e 40 desse. O cara fica de mão amarrada, porque se ele não paga os caras não jogam. Pô, mas isso é gestão, então? Isso é gestão? Mas é o que acontece. Mas assim, eu fico... Não é nem aquela diretoria. Aquela diretoria herdou aquilo. E é aquele ponto que a gente fala, né? Isso que o Alê falou, da diretoria que faz isso porque vai estourar na do outro, só acontece em cenários onde você tem clube com eleição de tanto e tanto tempo. Porque, por exemplo, no Chelsea, ou no City, ou no PSG, isso não vai acontecer, porque é dono, vai estourar nele mesmo. Né? Então, eu não estou dizendo aqui que tem que ter dono, não, só estou dizendo que é uma característica da organização de como é o futebol brasileiro. O cara fala, beleza, entre perder o Evanilson e pegar ele com 10%, o que eu vou fazer? Eu vou botar o Evanilson aqui, ele joga na minha gestão. Ah, mas quando for vendido? Quando for vendido, estoura na mão do outro, pô. Quando for vendido, é outro para outro administrar. Ou senão você responsabiliza o dirigente do clube pelos prejuízos. Ele tem que arcar com mas numa situação como essa, o Flamengo tem isso lá dentro da sua política, né? Mas numa situação como essa, você não tem um prejuízo claro. Você tem uma negociação que não deu certo e acabou. Assim, é um negócio ruim. Mas você não tá. Você não conseguiu proteger o clube, mas você não está. Você está ainda deixando alguma coisa para o time. Eu entendo, Ale, eu concordo com o que você está dizendo. Agora, nessas situações, é muito difícil. Eu fico imaginando, Pretzel, você que colocou aí uma análise bem crítica, eu acho que todo mundo concorda com você que não é uma forma legal de se gerir o futebol. Só que me parece hoje, muitas vezes, o único caminho, desculpa, porque o cara chega, eu fico muitas vezes me colocando eu discordo, na pele de alguém Luiz. que é um presidente. Se eu hoje, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Fluminense aqui, que a gente está falando. Se eu chego hoje ao Fluminense,
tá? Sai o Mário Bittencourt, entra Luiz Felipe Freitas. Eu chego lá e falo assim, olha só, beleza, deixa eu dar uma olhadinha nos contratos aí. Aí, Dodi, daqui a pouco acabando. Marcos, eu vou falar dos bons, tá? Pegar o Marcos Paulo, acabando daqui a um ano. Marcos Paulo, eu quero renovar com você. Ele vai chegar e falar, eu tô na mão dele. O quanto ele quiser. O quanto ele quiser. Isso, nós estamos falando de duas coisas diferentes, me desculpa. Isso é quando tu entra isso é quando tu entra em acordos estabelecidos, ponto. Se eu entro numa gestão, na minha gestão, só joga no Fluminense quem for 100% do clube. Não joga ninguém. Então não joga ninguém. O Fluminense não vai deixar de existir, certo? Um menino que quer jogar no meu clube, na minha gestão, ele vai ser 100% do clube. Ele vai ser... O Paulo Nobre fez isso no Palmeiras. O Paulo Nobre fez isso no Palmeiras. Mas ele nem usou os caras. Ele fez isso porque ele fez isso com gente que ele contratou, que ele comprou. Pretzel, ele fez isso porque o Paulo Nobre botou 200 milhões no Palmeiras. Dele. Lógico, ele já recebeu de volta. O Palmeiras já pagou de volta. Mas ele chegou e falou, quanto que precisa para botar a casa em ordem? 200 pau. Se você chegar alguém com 200 milhões e botar no Fluminense hoje para arrumar a casa, daqui para frente, os próximos terão... Eu não estou pedindo mecenas. Eu não estou pedindo mecenas, mas tu chega no Palmeiras hoje, o Patrick de Paula é 100% do Palmeiras. Perfeito. O Gabriel Menino é 100%. Por quê? O Gabriel Veron também. E aí? Mas por quê? Mas por quê? Você quer que... Pretzel, por que é? Porque houve uma gestão que impôs isso. Uma gestão que botou 200 milhões de dólares, 200 milhões de reais do bolso. Sim, e saneou o clube. Não, e daí, pô, então você tem 200 para botar no Fluminense para quando chegar. Não, mas o Fluminense teve o Mecenas e não conseguiu fazer gestão. Mas teve o Mecenas, parou em 2013. Parou, isso aí 10 anos atrás, ô Prédio. Mas teve. Como não teve? Teve gestão. Mas tudo bem, mas aí teve o Mecenas e ganhou 2 brasileiros na Copa do Brasil, foi finalista da Libertadores. Se ele investir isso na base, ia ter conseguido os resultados. Assim. Eu citei o Paulo Nobre porque o cara entrou com uma visão pensando primeiro no clube. Essa que é a realidade. O cara que pensar primeiro no clube, o menino que começar a jogar comigo, ele vai ser 100% do clube. Se não for, ele vai jogar em outro time, Eu concordo. O que você está falando é inexequível. Porque o que você está falando é o seguinte, você tem quantos? Quantos por cento? 30? Tá fora. O garoto que é 100%, ele é sub-15, Prédio. Esse garoto não vai jogar agora. O que você está falando é inexequível. Desculpa, mas o que você está falando é impossível de ser feito. Se fosse inexequível, esses jogadores novos do Palmeiras aí não seriam 100% do clube. Porque o clube estava em outro momento, com o momento que o Fluminense está hoje. Hoje o Fluminense vende o almoço para comprar a janta, perfeito? Nesse momento, se alguém fizer isso, ele vai jogar com um time sub-15. Se é que o sub-15 do Fluminense hoje é 100% do Fluminense, que eu não sei. Pode ser que não seja. Mas pode ser que hoje... Então, para que revelar, meu garoto? Para que revelar, então? Olha só. Para que revelar? Eu concordo. Os times, eles têm que ter o maior percentual possível dos jogadores. Eles têm que ter o maior percentual possível de todos os jogadores. Para mim, parece muito claro. Agora, ou você tem que ter um time competitivo também. Você tem que... Se os dirigentes pudessem, eles todos iriam nessa linha. Só joga quem tem 100%. Agora, os caras não podem. Não tem muita coisa embaixo dessa ponte que não permite que o time... E o exemplo... não quer, né? Tem dirigente isso interessa para muita gente também. O exemplo do João... Tem o abismo financeiro, tem a crise, e tem dirigente que gosta desse tipo de ambiente, que é importante para ele esse tipo de ambiente, entendeu? Aí é o dirigente ruim. O exemplo do João Pedro, cara. O João Pedro foi vendido antes de qualquer pessoa que acompanha o futebol profissional, o futebol de cima, quem acompanha a base já sabia, mas quem acompanha o futebol, né, o profissional, o adulto, não conhecia muito o João Pedro. Ele já estava vendido. Aí o moleque estourou. Por que ele já estava vendido antes de estourar? Por quê? Porque esses 4 milhões que o Fluminense recebeu pelo João Pedro, eles foram usados para poder pagar o salário que o Alê falou aí. Então o cara falou, o João Pedro vai dar jogador?
pode ser alguém que tivesse certeza no Fluminense. Vamos supor, o cara da base lá, que é do Fluminense, não sei qual é o nome dele. Ele podia ter certeza que o João Pedro ia dar jogador. E aí o cara falou, gente, 4 milhões é nada. Esse cara vai dar jogador. Aí alguém chegou e falou, fera, eu tenho 2 meses pendurado para pagar. 4 milhões na mão agora para um cara que nunca estreou, tá bom. E recebeu. O contexto é esse. Por que o Flamengo tem vendido bem? Porque o cara chega lá, a primeira oferta, o Flamengo fala, como é que é? Pô, não nem osso. Valeu, um abraço. Ele chega em outros clubes, a primeira oferta é que o cara se agarra. Pedro. Pega o Pedro aí, que tá lógico. Enfim. Então, é muito sim. difícil. Então é o seguinte, o que nós 4 estamos fazendo aqui em relação ao futebol brasileiro? Para que surgem novos valores se ninguém é do clube? Tem que largar, então. O cara que não quer ajudar o clube, o cara que não quer fazer um contrato, e não é inexequível, eu discordo totalmente, não é inexequível. Tu tem que fazer uma proteção ao teu clube, tu tem que pensar primeiro no teu clube. O problema é que os presidentes novos e os atuais, eles pensam primeiro na gestão deles, depois eles pensam no clube. Mas pensar no clube tem tanta coisa, Pet, eu concordo com você em alguns aspectos agora, a gente vai passar o tema, mas pensar no clube tem tanta coisa, como é que ele vai operar um clube se o clube cair para a segunda divisão porque ele só vai botar jogador que é 100% dele? Como é que ele vai operar esse clube? Lógico, não tem assim, como. não é simples. O Palmeiras ele tem um fôlego para você ir lá e você vai garimpando e vai expurgando aqueles que não são 100%. O Flamengo criou um fôlego para você ir mantendo 100% dos seus jogadores. Agora, quando não tinha fôlego, tinha que vender pelo preço que chegava. E a maioria dos times do futebol brasileiro hoje não tem fôlego. E no caso específico do Fluminense, está sufocado. Tem muita gente... é que vai perder, já perdeu o Evanilson, vai perder o Marcos Paulo, pegou o nome de um cara que nem é tão bom, mas pegou o Johnny Gonzalez lá do Barranquilla na faixa e botou no time, só consegue assinar contrato de 1 ano. O cara vai bem, vem outro e pega. O outro, aí o Dodge é a mesma coisa. E outra coisa... Vai vir outro, vai chegar e vai oferecer meia mariola a mais e vai pegar. Pega um jogador que tem proposta, você vai pegar um jogador, se você quer melhorar o teu time, você vai pegar um jogador desejado. Aí ele vai falar assim, ô Luizinho, seguinte, irmão, eu quero ganhar 10 picanha. O Luizinho fala, não tenho 10 picanha, irmão. Eu tenho aqui que eu posso te dar 3 picanha, eu tenho 3 aqui. Eu falei, então tá bom, 3 picanha eu pego. Só que 70%, 80% do valor da minha venda vai vir para mim. Você vai querer montar um time competitivo, é o que você tem para dar. Então assim, isso aí para mim é uma coisa que infelizmente está estabelecida no futebol. Uma coisa que a gente precisa conversar é porque o cara quer ser presidente de um clube que está nessas condições. Por que ele quer ser? Aí que a gente tem que começar por quê? Por que o cara que vive no clube todos os dias, que vê futebol de manhã, de tarde, de noite, ele faz uma contratação que a gente olha e fala, pô, esse cara não sabe nada de futebol. Por que ele pagou tanto nesse cara? Alguma coisa que não encaixa aí. O galera do FB Scout colocou lá no Instagram de ontem para hoje, o Fluminense arrecadou 143 milhões de euros em 10 anos em venda de 33 jogadores. É dinheiro pra caramba. É dinheiro que, bem administrado, você poderia ter resolvido vários dos problemas do clube. Agora, é aquilo, você vende, o dinheiro já está comprometido, o dinheiro ele nem entra, porque quando ele entra, ele já tem destino. Bom, olha só, muitos assuntos ainda pela frente aqui no programa. Tem muita gente aqui, só registrar aqui, mandando outros nomes, né? O Pedro Snyder fala do Casemiro, que saiu por 6 milhões, mas quando ele saiu, o contexto era que o São Paulo estava se dando bem, porque o São Paulo também não acreditava mais no Casemiro, São Paulo, e até muito por culpa da postura do Casemiro também. Quando ele saiu, o pessoal falava, não, São Paulo tá aí, São Paulo tá enganando o Porto. Não, tá enganando o Real Madrid, né? Ele foi pro Real. Isso. Tá enganando o Real Madrid. Então foi isso. Falaram do Richarlison também. E tem mais um outro, o Felipe, do Atlético de Madrid. E ainda tem o Balbuena também, que saiu, o Corinthians recebeu 20% só, porque o contrato era frágil. Então tem mas tem aquela coisa, o cara renovou já sabendo que ia sair, basicamente. Olha aqui, ó, só uma observação, viu, meu ídolo Luiz Felipe? Só uma observação. Você hoje, você me deixou alérgico de incoerência. Por quê? Porque você fez uma crítica... Você fez uma crítica ao Fluminense pelo Evanilson, concordando comigo no primeiro momento, e depois disse que não tinha o que fazer. Então é o seguinte, tem o que fazer. Não é inexequível. É ter boa vontade e não pensar primeiro em si. Não é inexequível. Não é. É assim,
hoje não tinha o que fazer. Você tinha lá atrás alguma coisa para tentar fazer, renovar antes dele estourar, antes dele ser assim. Agora, talvez não fique 10% é ridículo. Não vou dizer 100% como você quer. Acho que 100% é difícil. Agora, você não pode ter menos de 50% do jogador que você criou desde... Não dá. De verdade, não dá. Bom, olha só. Vamos lá, vamos embora para outros assuntos aqui no programa. Tem muita gente participando, curtindo. Quem ainda não curtiu, deixa o like aí. Vamos chegar a 10 mil likes já, tá?